Olá, como foi seu dia hoje? Hoje nós vamos meditar em mais uma lição da série Cristão em Ação, no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do verso 11, falando ainda sobre a viagem de Paulo e seus companheiros. Diz assim: nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois, Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. A lição de hoje é sobre evangelismo. Veja que eles chegaram naquela cidade e no sábado, ou seja, em um dia oportuno, eles saíram da cidade e foram para a beira do rio, pois pensaram que lá haveriam pessoas a quem eles poderiam evangelizar. E realmente haviam mulheres lá. Então, quando nós pensamos em evangelismo, nós não devemos pensar no que é confortável para nós, mas onde estão as pessoas que precisam nos ouvir? Onde eu irei encontrar essas pessoas? O evangelismo exige disposição. Um cristão em ação precisa ser disposto a ir até as pessoas e não esperar que elas venham. E indo até lá, usando de estratégia, pensando de forma estratégica onde estão as pessoas. Eles não ficaram esperando que elas fossem ao encontro deles. Eles não iam só na sinagoga ou só no templo em Jerusalém. Eles iam até as pessoas. E isso causava tamanho impacto que muitas pessoas eram realmente transformadas. Lídia, naquele primeiro momento ouvindo a Paulo, ela se converteu. Ela aceitou a Jesus tanto que convidou eles para ficarem hospedados na casa dela. E é lindo imaginar esse processo. É lindo perceber como Deus age de forma perfeita através de nós quando nós nos dispomos a ser a voz dele onde nós estivermos. Então, um cristão em ação, ele sabe evangelizar com sabedoria. Ele sabe ir até as pessoas e demonstrar disposição para conhecê-las. Aqui diz que eles começaram a conversar com as mulheres. Eles não começaram discursando, falando de cara. Não, eles quiseram conhecer aquelas mulheres, se aproximar delas. E esse desejo genuíno de conhecer as pessoas é o que abre os corações para que nós possamos falar de Deus. Então, se você quer ter mais oportunidade para falar de Deus às pessoas, se importe com elas. Queira conhecê-las de verdade. Antes de falar qualquer coisa, queira conhecê-las. Queira saber quem elas são. Quais são os seus problemas, quais são os seus sonhos. E aí sim você vai entender e vai demonstrar carinho por aquela pessoa e ela vai ter muito mais abertura para ouvir você. Se você crê nisso, faça então essa oração comigo. Feche seus olhos, respire profundamente, relaxe e repita comigo. Senhor Deus, ajuda-me a ter a sabedoria para evangelizar as pessoas que o Senhor deseja, para que eu consiga compartilhar a Tua palavra de uma forma tão eficiente como esses discípulos faziam naquela época.
que eu possa ter essa disposição que eles tinham em conhecer as pessoas, em se importar com elas. Me perdoa por todas as vezes em que eu tentei convencer alguém sem antes querer conhecer. Ajuda-me a ter esse coração aberto para conhecer e amar os seus filhos, Pai. Para nutrir relacionamentos profundos e espirituais com as outras pessoas. E eu sei que assim os frutos virão, os frutos de corações transformados. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.